Você conhece o Machado de Assis? Joaquim Maria Machado de Assis foi um dos maiores, se não o maior escritor brasileiro do século XIX. Foram mais de 200 contos publicados, e é sobre alguns deles que nós vamos comentar aqui hoje. Vamos falar sobre o livro Várias Histórias, uma coletânea que reúne 16 contos publicados por Machado de Assis entre os anos de 1884 e 1891, para mostrar como algumas histórias que Machado escreveu há muito tempo têm muita semelhança com o que ocorre nos dias atuais. Vamos começar com o conto A Desejada das Gentes. O foco deste conto era o amor que o conselheiro sentia por uma jovem falecida. Quando viva, Quintilha era considerada a jovem mais bela de sua região, e sua mão era cobiçada por muitos pretendentes. Mas, aos 30 anos, Quintilha nem cogitava a ideia de matrimônio. Tudo começou com uma aposta entre o conselheiro e seu amigo Nóbrega, que com o tempo acabou em amor verdadeiro. A morte de Nóbrega e do pai do conselheiro, juntamente com o tio de Quintilha, criou um laço ainda mais forte entre eles, o que fez com que logo após o período de luto, o conselheiro tomasse coragem e pedisse a mão de Quintilha em casamento. Ela, porém, não aceitou, mas prometeu que nunca se casaria e o pediu para continuar a visitá-la. Ele atendeu o pedido e continuou a visitá-la frequentemente. Mas, um tempo depois, ela adoeceu gravemente. À beira da morte, Quintilha decidiu aceitar a proposta de casamento do conselheiro, quebrando a promessa que havia feito a ele de nunca se casar, casando com ele mesmo. 2 dias após o casamento, Quintilha veio a falecer. Na Ásia aconteceu algo semelhante. A diferença é que não era a noiva que estava enferma, e sim o noivo. O noivo tinha uma doença e estava em estado terminal. Então, a noiva, determinada a realizar o último desejo de seu amado, decidiu fazer a cerimônia no próprio hospital onde o noivo estava internado. Todos os presentes choraram com esse momento tão bonito. Mas, 10 horas depois, o noivo veio a falecer. Isso mostra a semelhança entre um conto e uma história da vida real, com uma diferença de 130 anos, e com os papéis invertidos, sendo o noivo o enfermo. Essa história, assim como o conto, teve um fim trágico, mas nos provou que o tempo é valioso e que não se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Bom, nosso próximo conto será um prólogo. Nele se passa a história entre uma agulha e a linha. As duas discutiam diariamente para saber quem era mais importante para a costureira. A agulha dizia que era ela, pois ela ficava junto aos dedos da costureira, ali coladinhos. A linha ficava sempre em silêncio, apenas fazendo seu trabalho. Quando a costureira terminou de bordar e a baronesa foi buscar o vestido, a linha pergunta para a agulha: quem é que vai para o baile de gala? No canto, um alfinete muito experiente vai até a agulha e pergunta se ela finalmente entendeu que seu único trabalho é abrir caminho para a linha e voltar para a escuridão da caixa de costura. Bom, esse conto demonstra a existência de pessoas que usam outras para se vangloriar desde aquele tempo. Uma reportagem que nos lembra disso hoje em dia foi o caso do padre Robson de Oliveira. Este homem desviou boa parte do dinheiro que foi arrecadado por milhares de fiéis para a construção da Basílica em Goiás. O padre continua sendo investigado e as buscas começaram em sua casa de luxo em Goiás. Arrecadou mais de 1,7 bilhões de reais, porém a Basílica continua apenas na fase de fundação, desde 2012. O nosso último conto é o Entre Santos. As histórias de Machado de Assis estão cada vez mais colidindo com a realidade. Você sabia que o conto escrito pelo autor conta a história de uma conversa entre padres, onde o padre São Francisco de Sales conta uma história para reforçar sua teoria que não se deve perder a esperança no ser humano. A história de um avaro que cai no desespero quando sua esposa desenvolve uma doença. Apesar de um pensamento corrente de que sua agonia seria provocada pelo receio de despesas funerárias, na verdade ele é movido pelo amor, e para conseguir a graça da salvação, pede a intermediação divina, oferecendo em troca uma perna de cera. No entanto, seu raciocínio rápido se transfere para a ideia da moeda que iria custar tal afeto. Passa então a pensar em pagar em espécie mesmo, mas ouvindo como era, tal contribuição seria por demais custosa. Apesar disso, é uma opinião que não chega a formular por completo, deixando no limbo de sua mente. Até que salta para um postulado um tanto cômodo. Acredita iludindo-se convenientemente que o espiritual é mais importante do que o material. Por isso, se propõe no lugar da moeda rezar 300 Pai Nossos. Nesse ponto, seu caráter materialista estranha-se com o espiritualista, pois imagina ser muito mais lucrativo rezar 300 Pai Nossos e 300 Ave Marias. De 300 passa para 1000, mas ao invés de expressar e, portanto, efetuar sua promessa, perde-se maravilhando diante da cifra do dinheiro, imaginando assim então um valor alto.
Algumas semanas atrás, a modelo Andressa Urach postou em seu depoimento em uma rede social, onde ela dizia que estava se afastando da Igreja Universal. Ela revelou que o período em que frequentou a igreja foi desgastante e que foi excluída dos grupos devido ao seu passado. A modelo ainda fez questão de ressaltar que o seu afastamento não tem nada a ver com sua fé ou com a religião evangélica. A questão em pauta é: amo a igreja, mas não consigo mais ir. Peguei ranço. Urach decidiu pedir de volta as ofertas que fez no templo nesse período. Andressa pontuou que doou praticamente tudo o que tinha, chegando ao total de R$1,5 milhão nos últimos anos, que estava na igreja, e depois de 6 anos de lavagem cerebral, onde fizeram ela acreditar que deveria doar tudo o que tinha para Deus, quando ficou sem ter como doar praticamente nada, foi descartada pela igreja. Ao final, Andressa deixou claro que acredita em Deus e que não voltará para sua vida antiga. Infelizmente, é justamente dessas fraquezas humanas que muitos pseudos religiosos, sem escrúpulos e nem humanidade, se aproveitam para enriquecer às custas da fé e da dor alheia. Andressa Urach ao menos se deu conta, e diferente de muita gente que continua alienada por medo, ignorância ou conveniência por uma vida toda. Bom, esse foi o nosso quadro Você Conhece, trazendo uma intertextualidade de alguns contos de Machado de Assis junto com a vida real. Galera, foi isso. Espero que tenham gostado. Sigam-nos aqui embaixo, sigam-nos nas redes sociais, ativa o sininho e deixa o like. Tchau! Yeah, yeah.